Bom, vamos começar o estudo de hoje no capítulo 10, que fala de Jesus, o bom pastor, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o capítulo 9. No capítulo 9, nós vimos que Jesus curou um cego de nascença, e esse cego, ele foi questionado de quem havia curado, e quem o curou foi Jesus, né? E eles levaram esse cego aos fariseus. Os fariseus, não acreditando na palavra dele, que era na pessoa de Jesus, eles chamaram os pais dele para confirmar, e eles confirmaram que realmente ele era cego de nascença. E o que acontece que houve uma distinção entre os fariseus, como que um homem que cura no sábado pode ser de Deus, como que uma pessoa cega de nascença não tem o poder de Deus. Então, eles entram no consenso de que realmente eles não acreditavam em Jesus, acabaram expulsando o cego da sinagoga, e Jesus acaba encontrando esse cego, fala que realmente ele era Deus, que ele era o Criador, ele realmente, o cego acredita em Jesus, e Jesus fala que realmente os que estavam cegos de verdade eram os fariseus, porque não acreditavam nos fatos. É isso que se resume o capítulo 9, e a continuação é Jesus falando para esses fariseus quem eles eram. Quem eram os fariseus? Que eram o quê? Aquelas pessoas que entram por cima do aprisco para roubar as ovelhas. Então eles eram essas pessoas que agem como ladrões, né? Então vamos estar lendo e comentando sobre os versículos. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas, que na verdade é aprisco, pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Na Palestina, ocorria que os pastores, vários pastores, colocavam as ovelhas no mesmo curral, no mesmo aprisco. Então, vários pastores colocavam essas ovelhas num determinado lugar, elas estavam juntas, né? Isso no período de inverno. No período de calor, normalmente os pastores na Palestina, eles tinham pequenos currais e eles colocavam essas ovelhas em pequenos currais. Mais especificamente no frio, né? Eles colocavam elas todas juntas, todos os pastores traziam suas ovelhas, um tinha 15, outro tinha 20, outro tinha 30. Esses pastores colocavam suas ovelhas dentro desse curral, desse aprisco, e aí, quando o pastor queria retirar as ovelhas, eles a chamavam e elas atendiam somente aquele pastor. Então, aquelas ovelhas que estavam todas juntas só saíam daquele local quando o pastor específico falava para determinados tipos de ovelhas, e essas ovelhas saíam ao encontro do seu pastor, tá? Então, ele está falando aqui um pouquinho sobre esse aprisco, esse curral, onde existiam pessoas que entravam, pulavam o muro, né? Como um ladrão, como um bandido, né? Eles pulavam. Então, o que representava o curral? Representava o povo de Israel, tá? E quem pulava esse muro? Eram os fariseus, eram pessoas que realmente agiam como ladrão, né? Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Então, a porta Jesus ele tem duas representações aqui. Ele é a representação da porta e do pastor. Vocês vão ver. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando eles a chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Então, assim, não dá para eu especificar, porque tem muitos teólogos que falam que esse porteiro aqui, eles não dá para afirmar quem seja, mas eu presumo que seja o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que abre a porta para que as pessoas possam ouvir a voz de Jesus, tá? Então, ele está falando aqui exatamente aquilo que eu falei, né? Que as ovelhas reconhecem a voz
do pastor. Então, o que Jesus está falando? Que quando ele está falando, existem pessoas ali no meio de Israel que vão ouvir e existem ovelhas que não vão ouvir, que são filhas de outro pastor, né? A gente vai ver quem é esse outro pastor, tá? Mas quando Jesus é aberto a porta, Jesus fala, as ovelhas o escutam e saem para fora, todas juntas, para encontrar o seu pastor, que no caso seria Jesus. Então elas entendem a voz de Jesus. Por isso que muitas vezes Jesus falava onde estava, por exemplo, as pessoas e os fariseus não entendiam nada, e as pessoas que realmente tinham Jesus como Messias, como Salvador, como Deus, elas escutavam, entendiam o que Jesus falava. E caso elas não entendiam, elas iam procurar Jesus, assim como os discípulos, para querer saber mais sobre as parábolas, sobre aquilo que Jesus falava. E não ignorava ou achava que Jesus era louco, etc. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Então, o pastor, ele consegue guiar as ovelhas e ele vai falando com essas ovelhas e elas vão o seguindo. Falam que as ovelhas têm dificuldade em enxergar, elas têm dificuldade em locomoção, se elas caem em algum lugar, elas não conseguem sair. Então tem toda uma dificuldade com as ovelhas que o pastor tem que cuidar constantemente delas para que não aconteça nada. Então fala assim, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Então, a gente pode estar falando, assim como, por exemplo, vem um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre, no caso dos fariseus, começam a falar com essas ovelhas, elas sabem que tem coisa errada ali, então elas procuram não seguir esse tipo de mestre, elas seguem a voz de Jesus. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer, tá? Então ficou evidente que aquelas pessoas que, na verdade, os fariseus que estavam falando com ele não entenderam o que Jesus quis dizer. Jesus à porta. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Então Jesus, ele fala: Eu sou a porta, eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus é a porta, tá? Ou seja, ele é o acesso a Deus Pai. Então, por meio de Jesus Cristo, as pessoas têm acesso a Deus Pai. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Então, muitas pessoas falavam que era o Messias, diziam que era Messias, mas as ovelhas de verdade não a seguiam. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Então, quando Jesus fala isso, que quando a pessoa vai para Jesus, ela escuta a voz dele, ela tem acesso a Deus Pai, ela tem a vida eterna. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Então, Satanás, ele tenta chamar as ovelhas que são salvos, mas a intenção muitas vezes dele é matar, roubar e destruir, né? Então, algumas ovelhas que não são de Jesus vão até, escutam a voz de Satanás e são destruídas. Outras pessoas escutam a voz de Jesus e são salvas, né? Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então Jesus aqui já está falando da sua crucificação. Ou seja, ele fala, no caso, falou a Israel, as pessoas ouviram, e ele teve que dar a sua vida para que as pessoas pudessem ser salvas dos seus pecados e ter acesso a Deus, porque o acesso foi rompido no pecado de Adão.
Então Jesus teve que vir, né, para que ele pudesse ser a ovelha eterna, a ovelha completa, aquela que realmente poderia perdoar os pecados dos homens. E assim a pessoa crendo na pessoa de Jesus, essa pessoa é religada novamente ao Pai. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Então o que acontece? Vamos dizer a importância aí dos pastores, né? Tem pastores que estão falando sobre as coisas de Jesus, etc., mas eles estão ali sendo pagos, né? Eles não têm, alguns pastores, né? Alguns mestres, muitas vezes eles estão ali porque eles estão sendo pagos, não porque eles têm amor por Jesus, eles são convertidos, muitas vezes nem convertidos são, mas eles estão ali para cumprir, para realmente ter o seu sustento, mas muitas vezes nem cristão é. Então, muitas vezes eles falam das coisas de Deus, quando vêm os ataques às ovelhas, eles não sabem o que fazer, porque eles não têm o Espírito Santo e fogem, né? Os demônios começam a atacar as verdadeiras ovelhas, esse falso pastor não consegue, vamos dizer assim, orientar essas ovelhas se perdem, são destruídas muitas vezes. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com os pastores, porque o pastor, ele é um co-pastor, porque ele é uma representação como Cristo, né? Ele é uma representação, ou seja, a função do pastor é guiar as ovelhas para que ouçam a voz de Jesus Cristo. Então, por isso, ele tem que ter uma vida muito bem plena, ou seja, ele tem que ser uma pessoa espiritual, ele tem que ser uma pessoa que dá testemunho, uma pessoa que realmente faz com que o nome de Jesus seja proclamado, né? Então, é muito importante que o pastor, ele realmente, ele tem uma função ali extremamente importante. Então, se as ovelhas são atacadas, ele vai orar, ele vai ter a direção de Deus para realmente salvar essas ovelhas, né? E conduzi-las elas ao caminho, à voz de Deus, né? Agora, se for, por exemplo, uma pessoa que está na igreja só por dinheiro, quando acontece alguma coisa, eles deixam acontecer, porque a função dele ali é dinheiro, né? Então, a gente tem que saber muito bem quem a gente segue. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas, que foi o que eu acabei de falar. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas, tá? Então, Jesus mais uma vez fala que ele está pronto para morrer por elas, porque ele já está falando da crucificação dele. Tem outras ovelhas que não estão neste curral, então ele já está falando que não só Israel vai ser chamada para fora, ou seja, vai ouvir a voz dele, mas também outros povos, outras nações, né? Ou seja, somos nós, aqueles que não são de Israel, que para os judeus são os gentios. Então Jesus ele tem outro aprisco, onde Jesus já falou e essas ovelhas elas ouviram a voz também de Jesus e também vão ser salvas. Então ele já está prevendo isso. Isso também elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor, o que significa a igreja, né? A igreja é todas essas pessoas que um dia ouviram a voz de Jesus e tomaram a posição de que ele é a porta que nos liga ao Pai, a Deus Todo-Poderoso. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la.
pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Né? Então Jesus recebeu essa ordenança do Pai para morrer por nós. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Então, mais uma vez, aqueles judeus, fariseus, não entenderam absolutamente nada do que Jesus falou e deu a entender que Jesus era louco. Outros afirmaram: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vistas aos cegos? Ou seja, eles não criam que realmente Jesus era dominado por um demônio, porque o demônio não pode curar um cego e nem fala com lógica, nem poderia ser louco. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga-nos com franqueza, você é ou não o Messias? Então, você lembra que tinha aquele grupinho que chamou Jesus de louco, de demoniado, etc. E eles vieram novamente questionar Jesus. Ó, fala abertamente, a gente quer saber sim ou não. Resposta é sim ou não. O que Jesus falou? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Então, mais uma vez ele falou: os fatos comprovam que eu sou o Messias. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Então remete de novo à parábola. Ou seja, Jesus fala, as ovelhas que são deles escutam, mas as que não são dele não vai com Jesus. Elas não são dele. Assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. Então é um conhecimento mútuo. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Então aqui é a garantia de que se você ouviu a voz de Jesus, você tem a vida eterna. Então se falar, você vai perder a salvação, não acredita. Se você é ovelha, eternamente você vai ser ovelha dele e você vai ter a vida eterna. Não existe isso de você perder a salvação. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Então é Jesus que protege essa ovelha. Então não tem força que seja o diabo, falsos mestres que vão arrancar da mão de Jesus. A ovelha pode até morrer, né, fisicamente, mas a alma dela, ela vai ser levada ao céu. Ela pertence a Deus. Por isso que tem muitos testemunhos que falam quando a pessoa vai fazer aqueles trabalhos em cemitério. O próprio demônio fala: não toca nesse aqui porque esse aqui é de Deus. E aí ele fala: ó, toca naquele lá porque não é de Deus. Então, o demônio já sabe quem são as ovelhas de Deus e quem não são. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então Jesus já está falando que ele tem, já tem divindade. Né? Então ele está sendo bem claro. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus, porque Jesus ali está proclamando que ele e o Pai são um, ou seja, ele é uma divindade. Ele disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Então ele questiona eles: vocês não acreditam nos fatos, naquilo que eu fiz? Eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo Deus. Então eles entenderam muito bem o recado que Jesus deu. Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade,
e sabemos que de fato Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Então, tem uma passagem, eu vi de um doutor aí relacionado à Bíblia, que ele falou que existe uma passagem que Deus atribui às pessoas que recebem as mensagens deles, seja profetas, etc., que eles recebem a mensagem de Deus e agem como tal, né? Então, falou, se vocês atribuem a essas pessoas que são pessoas provindas de Deus, por que que a mim não, né? Então, basicamente, ele está falando isso. Por que que vocês atribuem às pessoas que são provenientes de Deus e eu não sou proveniente de Deus, sendo que eu fiz um milagre muito grande? Se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas eu faço e vocês não creem em mim. Então creiam pelo menos nas coisas que faço, ou seja, não creem em mim, mas creem naquilo que eu fiz. E isso para que vocês fiquem sabendo de que uma vez por todas que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Então, ou seja, são uma coisa só. A essa altura, tentavam novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. Ou seja, ele foi para um lugar distante, para que eles não fossem atrás de Jesus. E muita gente ia vê-lo dizendo, João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar muita gente creu em Jesus. Bom, o que a gente pode tirar de proveito, de bom dessa passagem? Bom, primeiro é o seguinte: se você é uma ovelha de Jesus, você já ouviu a voz dele e você já o reconheceu. Você ou está seguindo. Você está lendo a palavra dele, você quer seguir os passos dele. Agora, se você ouviu a palavra dele, tem uma vida totalmente errada, não segue a palavra, ouve a palavra do mundo, a voz do diabo, e assim, você está mais fora da igreja do que dentro da igreja, ou você não escuta a voz de Deus, então realmente você não pertence a Ele. Agora, se você escutou essa palavra e você o segue, você o escuta, você o obedece, então você é uma ovelha. Então você vai ser uma pessoa que jamais Deus vai te abandonar. Você tem a vida eterna, você é uma pessoa escolhida por Ele. Ele te chamou do mundo para Ele. Então você é dele, você pertence a Ele. Então mesmo que você não queira, Ele vai te resgatar. De alguma forma Ele vai te resgatar. Então isso é reconfortante, porque por mais que ocorra coisas assim com a gente que a gente não entende, é Jesus que está guiando a gente. É Ele que está fazendo a gente fazer coisas, é Ele que nos motiva. Então a gente tem que ouvir a voz dele, seguir a voz dele, obedecê-lo, ser testemunha dele, tá bom? Então esse é o estudo de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Comente abaixo o que você achou desse versículo, o que você achou desse capítulo. Se tem algum capítulo que te chamou a atenção. Para mim, o que mais me chamou a atenção é que as ovelhas dele, elas escutam a voz de Deus e elas saem para fora, né? E é esse o versículo que mais me chamou a atenção. Então deixa aqui embaixo no comentário qual o versículo que também chamou a sua atenção, tá bom? Então agradeço muito a vocês terem ouvido o vídeo até aqui. Espero que isso tenha ajudado no seu crescimento espiritual e esclarecido também a palavra de Deus, tá ok? Então próximo vamos estar continuando e fazendo o capítulo 11, tá ok? Muito obrigado e até lá.